Boa noite, corpo vivo. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Amém. Como o pastor Narciso falou, essa noite nós vamos dividir uma palavra sobre fé. E eu posso dizer para vocês que temos todos experiências, né, sobre fé na nossa vida. Quando penso em fé, eu fico pensando, o que é a fé, afinal de contas, né? E o pastor Joel, acho que domingo passado, acredito que no domingo também retrasado, ele chegou a mencionar um pouco sobre as diferenciações de fé. Essa semana eu estava pensando, e a gente está ali lendo, ouvindo, para poder receber uma palavra que a gente possa compartilhar, né, no dia de domingo, no dia de pregar. E aí a maioria das pessoas pegam e correm no Google, né, ver o que significa fé. Eu ligo para o pastor Narciso, falo, tem menos riscos de vir heresias, né, porque estava essa semana conversando com uma pessoa, o Google ele diz para você o que você quiser ouvir, né. Nós temos um grupo de família lá, e daí esses dias fizeram uma referência à Coca. Daí eu falei assim, não, Coca-Cola, se procurar no Google aí você vai achar que ela é ruim, que ela não sei o que ela mata, não sei o que, mas se você colocar aí suco de laranja, você vai achar que também suco de laranja é ruim. Se colocar água, você vai descobrir que a água também é ruim, que mata, não sei o que. Aí acho que o Felipe foi rapidão lá e já trouxe um negócio do Google que estava escrito que suco de laranja causava problemas, né? Então o Google ele traz todo tipo de informação que você quiser ouvir. Mas aquilo que é verdade mesmo, procure o pastor Narciso, que ele pode te ensinar. Tem um texto que é muito conhecido quando a gente fala em fé, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Esse talvez seja, quando a gente fala em fé, um dos versículos que a gente se baseia para conseguir entender o que significa fé. A palavra diz assim nesse versículo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Conversando então com o meu oráculo, pastor Narciso, essa semana nós estávamos pensando sobre quais são os tipos de fé que existem. E a gente sabe que existe uma fé que é natural da humanidade, né? O ser humano, ele, na sua essência, já na sua criação, você vai ver em todas as civilizações, sejam elas descendentes da linhagem cristã ou pagã, você vai ver que a humanidade ela tem sempre uma crença de que existe um Criador, um Deus, um ser superior, né? E muitas vezes isso se manifestou de maneiras diferentes. Algumas tribos ou, vamos dizer assim, civilizações acreditavam que o sol era Deus. Outras acreditavam que a lua. Algumas acreditavam que existiam vários deuses e que dessa forma o homem, a terra foi criado. O ser humano, desde a sua essência, ele acredita e ele tem fé de que existe algo superior. Existe também a fé natural nas coisas, no nosso cotidiano, né? Isso, sendo você uma pessoa que aceitou Jesus como teu Salvador ou não, as pessoas que não têm conhecimento de Cristo e nem têm um relacionamento com Deus, elas também exercitam a sua fé em vários momentos, né? Existem as pessoas, por exemplo, que quando elas vão dormir, elas acreditam que no outro dia elas vão acordar. Elas fazem planos, elas pensam, amanhã eu vou fazer isso, aquilo. Ela está dizendo que ela crê que quando ela deitar, amanhã ela vai se levantar. Então ela tem um tipo de fé. Ela também pode pensar assim, eu vou pegar o ônibus tal horário aqui no ponto aqui na frente da igreja, e em tal horário eu vou estar lá no Capão Raso. Ela
crê nisso, apesar dela não saber se o motorista é bom, se o motorista vai se atrasar, se o ônibus vai quebrar. Ela não tem como controlar essas coisas, mas ela tem fé de que isso vai acontecer e que vai dar certo. Existe, quando você aceita Jesus como teu Salvador, você recebe e passa a ter uma fé espiritual em Deus. E essa fé espiritual, ela vem acompanhada de uma fé também racional. A fé racional, ela se baseia na lógica, né? No método. Então, quando você tem alguma coisa, uma cartilha que te diga que fazer isso, isso e aquilo, o resultado será aquele, você acredita que seguindo esse método, o resultado vai ser aquele. Por exemplo, assim, você pode pensar que o ser humano ele vai lá e planta uma semente de uma determinada fruta, alguma coisa assim. E essa pessoa sabe que aquela sementinha que ela plantou, no determinado tempo, ao passar do tempo, ela vai se transformar numa árvore que, vamos dizer, vai dar frutas. Por que ela crê nisso? Porque é uma fé, como a gente falou assim, aquela natural? Não, porque ela já sabe, ela já conhece o processo. Ela já viu isso acontecer e ela sabe que a partir deste processo que ela já conhece, se ela fizer a mesma coisa, isso vai acontecer. A gente, dentro da nossa visão cristã, a gente também tem essa fé racional e a gente usa ela. Usa de que forma? A gente acredita que, seguindo as instruções bíblicas, que vivendo as coisas que a Bíblia nos instrui, nós vamos agradar a Deus. E dessa forma, nós vamos ser aceitos por Ele e vamos viver uma vida com Deus. Dentro dessa ideia e dessa perspectiva, eu entendo também que a fé espiritual, ela se divide em dois momentos. Ela tem a fé que serve para a salvação, que é a fé onde você, com o teu coração, com a sua mente, com a sua razão, você acredita que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. E através do momento que você o aceita como Senhor da sua vida, você está salvo. Amém? Estamos salvos através de Cristo? Amém? A fé espiritual, ela também vem acompanhada de fé que nós chamamos de fé nas coisas sobrenaturais, que são os milagres. Ela não se sucede exatamente porque você tem uma fé em Cristo, mas ela é o exercício da fé das coisas que Deus pode fazer na sua vida. Eu estava até comentando com o pastor Arciso isso. Eu falei assim, que a gente poderia pensar na nossa fé como um músculo, né? Um músculo. Porque se você exercita um músculo, esse músculo ele se fortalece, ele cresce, ele fica forte. Se você não usa a fé, se você não aplica isso na sua vida, ela vai ficando atrofiada. Ela vai perdendo força e ela vai ficando cada vez menor. Eu quero hoje que nós possamos olhar para dentro dessa fé que cria a expectativa nas nossas vidas, que é a fé nos milagres que Deus faz na nossa vida. E eu posso dizer para vocês que eu já vivenciei muitas coisas. Nesses poucos 44 anos, eu posso dizer para vocês que eu vivenciei muitos milagres. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu me recordo que são coisas mais fortes que ficaram gravadas na minha mente e que para mim foram essa realização de poder ver Deus operar milagres na minha vida. Certa vez, quando eu ainda era adolescente, depois que minha irmã falou que eu ia morrer aos 22, acho que eu tinha uns 11 anos, uns 11 para 12 anos, uma pessoa que era amiga do meu pai, ela sempre falava para ele que eu era a esperança da família e que eu seria um homem de Deus. E eu era uma criança, mas aquilo era falado para mim de uma forma que eu recebia aquilo
como uma verdade, que isso se tornaria algo real na minha vida, apesar de ser uma criança. Não sei se o pai vai lembrar, mas era o seu Pedroso que falava isso. Passados anos, né, passado o tempo, eu fui num retiro de jovens, e nesse retiro uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, num momento de vigília, nós estávamos orando à noite, ela me procurou, pegou eu pelo braço e me deu uma palavra. E nessa palavra ela dizia que Deus iria me chamar, me usar. E eu não tinha ainda ideia do que aconteceria. Eu ainda era um adolescente. Muitas coisas aconteceram depois disso. Depois disso eu saí da igreja, eu me perdi nas drogas, eu me afastei de Deus completamente. Pensei, nunca mais eu talvez voltaria para Cristo. Mas aquela palavra que eu tinha recebido lá, ela ficava ecoando no meu coração. Todas as vezes que eu estava em algum momento, que estava correndo risco, me colocando em risco, que eu estava numa situação que eu pensava que tudo poderia acabar ali, essa palavra, ela vinha ao meu coração e eu acreditava que de alguma forma isso iria acontecer. E hoje eu posso dizer, eu estou aqui, estou servindo a Deus, estou vivendo aquela profecia que um dia me falaram lá atrás. Outro momento foi essa questão, né, desse envolvimento com as drogas. Eu fiquei 12 anos usando drogas. 12 anos envolvido com isso. Eu perguntei para minha esposa ontem, né, qual era o momento que ela achava que na vida dela ela teve o maior contato de ver a fé dela se materializar em algo real. E ela falou, foi você sair das drogas. Esse foi um momento que eu vi algo sobrenatural acontecer. E eu posso dizer para vocês que eu também vi dessa forma. Porque quando eu estava lá tentando sair, eu pensava que era impossível. As diversas tentativas pela minha força, pela minha mente, pela minha vontade, da minha forma, do meu jeito, fazem com que você se canse, que você fique abatido, que você não acredite que vai dar certo. E quando eu olhava tudo aquilo, eu pensava assim, é impossível, isso não tem como acontecer. Mas quando eu voltei para Cristo, Cristo me encheu novamente do seu Espírito. E ali eu pude novamente renovar, restaurar a fé e acreditar que isso iria acontecer. E eu posso dizer para vocês que, para a honra e glória de Deus, estamos indo para 15 anos, né? 15 anos limpo. Então, o Rodrigo hoje falou 10 anos, né? Eu tenho aqui inúmeras pessoas. Isso, para mim, foi a materialização de um milagre na minha vida. De algo que nós cremos, que nós não víamos e que não havia como, pela razão, acreditar que isso fosse acontecer. Todos os métodos, todas as metodologias possíveis para sair das drogas, elas são importantes, mas elas não foram eficazes se não tivesse havido a questão do mover de Deus. Porque é um milagre. Eu sempre falo isso, quando eu vejo uma pessoa sair da dependência química, para mim, hoje, é olhar a mesma coisa que ver um cadeirante levantar e sair correndo. Eu vejo a mesma ação do Senhor nisso. Eu consigo ver um milagre acontecer. Só quem tem na sua família, quem lida com isso, quem já teve alguém próximo, sabe do que eu estou falando. O quanto esse momento é esperado e o quanto ele é uma coisa que nós não conseguimos enxergar durante aquele turbilhão dos momentos que nós estamos em luta. Profissionalmente, eu também tive algumas situações que Deus realmente utilizou a minha questão de fé e exercitou esse músculo que eu falei para vocês da minha fé para que eu acreditasse que as coisas aconteceriam. Quando o Senhor me chamou para o Ministério Integral, eu trabalhava na área de enfermagem, eu já tive outras profissões, então eu não conseguia imaginar como seria viver pela fé. Porque para mim, a razão, as minhas
as minhas forças, ter fé no meu trabalho era muito mais fácil. Porque eu ia lá e resolvia, fazia, achava um emprego, corro atrás, faço o que for necessário. Quando Deus me chamou, eu estava empregado. E foi muito difícil, né, amor? Ir lá e dizer assim, olha, eu quero pedir a conta porque Deus me chamou para trabalhar no ministério. É uma coisa tão maluca isso, porque não havia possibilidade de ser mantido financeiramente pelo projeto naquela época. Não havia recursos para isso. Não havia como a minha vida e da minha esposa ter estabilidade, porque nós pagávamos aluguel, nós morávamos de aluguel, tínhamos um bebê, né, que era o Pedro Henrique. Ainda é o nosso bebê, né, filho? Nós tínhamos um bebezinho, precisava... Todo mundo que tem filho sabe das coisas que nós necessitamos quando temos criança. E eu estava dizendo para as pessoas assim, olha, eu vou largar tudo que é certo e que eu posso ver para viver aquilo que Deus, pela fé, está me dizendo que vai acontecer. E eu posso dizer para vocês que coisas maravilhosas aconteceram. Quando eu falei e tomei essa posição para Deus, algo extraordinário aconteceu. Eu tenho alguns fatos nesse momento que me marcaram. Primeiro, teve um negócio do afastamento pelo INSS. Né? Quando você está trabalhando e você é acolhido, internado, você pode pedir um afastamento pelo INSS. E eu fiz isso. Eu estava registrado, trabalhando, então eu pedi esse afastamento. E eu fui na perícia, que tem as perícias. Na primeira perícia que eu fui, veio negado, porque depois vem a carta, eles não dão a resposta lá. Porque acho que eles têm medo do cara quebrar tudo. Então eles já nem respondem você lá, né? Eles mandam uma carta para você depois dizendo se foi ou não deferido o pedido. E eu fui uma vez, eu fui 2 vezes, eu fui 3 vezes. Na terceira vez, quando chegou essa carta dizendo que não tinha sido aprovado, foi bem na época que eu tinha tomado a decisão de pedir a conta, fazer tudo que eu ia fazer. E eu tinha deixado muitas dívidas para trás, né? Que eu precisava colocar em ordem. Porque eu acho que a primeira coisa que um cristão tem que ter, e principalmente alguém que quer servir a Deus, é ter as suas finanças em ordem, né? A sua vida em ordem, para que as pessoas possam olhar para você e ver que você realmente faz aquilo que você prega. E eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu vou tomar essa decisão, mas não tem como eu pagar aí essas coisas que ficaram para trás. O INSS não saiu. Eu me lembro que eu comecei a chorar. Faltava acho que 2 dias para que eu iniciasse o meu tempo de trabalho no projeto e tivesse terminado o meu tempo de acolhimento. E eu olhei aquela carta, e eu me lembro até hoje, eu fui no banheiro do projeto, eu abri a carta, e eu comecei a ler a carta, estava chorando e tal, e eu olhei no final daquela carta e lá estava escrito assim, ó, você pode recorrer dessa decisão mais uma vez. E aquilo para mim, eu não sei se vocês conseguem entender, quando você tem certeza de que Deus está no controle das coisas, me veio um alívio, porque para mim foi a resposta. Eu estava falando com Deus e eu olhei aquilo, eu entendi Deus, ok, eu vou acreditar. Eu saí do banheiro, eu falei com outro menino, o Diogo, que estava lá, que também estava tentando esse afastamento pelo INSS. Falei, cara, olha aqui, ó, eu vou lá recorrer de novo. Deus está colocando isso no meu coração e eu creio que é direito. A gente trabalhou, né? Por isso, a gente contribuiu. Então, eu não estou pedindo nada que não seja lícito. E ele falou assim, cara, para de ser bobo, eu não vou lá mais. Os caras já te negaram 3 vezes, já me negaram umas 3 vezes. Isso aí já era, não sei o que. Eu falei, cara, se não vai comigo, você vai perder a bênção, cara. E eu peguei e fui. E eu fui de pé, dali do Boqueirão até lá no Auer. E ali eu entrei naquele INSS e estavam atendendo, você pega uma senha, né? Eu peguei minha senha, era 84, 85, uma coisa assim. Sentei num banquinho lá e fiquei esperando. E chama um, chama outro, e chama outro. E eu ali, né? Orando, falando com Deus e esperando, né? Que é um chá de banco que você toma ali. E houve um momento que entrou um cara, cumprimentou o guarda,
cumprimentou, começou a ir cumprimentar o pessoal nas mesas, entrou para dentro do balcão, foi dando oi para um, para outro, e aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei olhando para ele, acompanhando onde ele ia, e esse cara se sentou no guichê e apertou o botão. Adivinha? Era eu. Eu levantei e fui lá, sentei na mesa lá e falei: olha, eu vim aqui porque eu estou fazendo um processo de tratamento e tal, e eu queria ver se eu consigo, o que está dando errado nesse negócio do INSS e tal. E esse senhor, ele olhou para mim e falou assim: cara, me diga uma coisa, isso aqui que você está fazendo, isso não é sem vergonhice? Nossa, cara, eu pensei é um monte de sentimentos, né, naquele momento de humilhação, né, tipo de você estar ali buscando algo e o cara olhar no teu olho e falar isso que você... Daí eu falei para ele: olha, eu vou dizer para você que não é, cara. Eu trabalhei, olha a minha carteira profissional, e sempre trabalhei registrado. E eu estou passando por esse processo e eu preciso desse tempo. Eu preciso desse tempo para que eu e minha família, a gente possa ser restaurado. E daí ele falou: não, desculpe te perguntar isso, me perdoe. É que eu sou presbítero de uma igreja e tem um rapaz que é irmão da minha irmã e, cara, o cara pede ajuda toda hora, daí não aceita ajuda, roubou a gente lá em casa, pegou dinheiro de um, pegou aparelho celular do outro e não dá. E toda vez a gente vai ajudar e ele engana a gente, ele mente. Daí eu falei: olha, isso é um comportamento comum dentro dessa questão da dependência química, né? A pessoa se torna manipulador, mentiroso, engana, mas é um processo que eu tenho certeza que em Cristo ele pode mudar o caráter de uma pessoa. E é isso que eu estou buscando. E daí ele foi contando história e digitando, daqui a pouco ele tirou um papel e ele falou assim: olha, você recebe tal dia. Cara, eu comecei a chorar ali. Eu vim chorando de lá a aqui, né? E engraçado que quando saiu aquele valor, a gente conseguiu acertar, tipo, os empréstimos que tinha feito, acertar como está no banco. Deu para fazer com tudo aquilo que eu tinha imaginado, de acertar as coisas ali e começar um tempo novo na minha vida. Para mim isso foi um milagre. E eu fiz questão de esfregar o papel na cara do Diogo quando eu cheguei. Você não foi? Olha aqui, ó, Deus é fiel. Mas você tem que crer. Eu acho que na sua vida é fácil de você olhar para você e ver quantas vezes Deus já fez coisas que você não pôde explicar. Quantas vezes Deus moveu coisas na sua vida que agora passaram, né? A gente esquece. Mas se você fizer uma vistoria ali e olhar para trás, Deus já deve ter feito coisas na sua vida que você não conseguiu explicar. Seja na sua fisiologia, né? Doenças, alguma coisa que você tenha vivido, emocional, né? Profissional, ou até mesmo experiências que nós temos com Deus dentro da própria igreja. Eu gostaria que a gente pudesse compartilhar um texto, queria que você abrisse sua Bíblia, de um momento aqui que a Bíblia nos relata, que me traz uma reflexão muito grande sobre essa questão de fé. Abra lá em Lucas capítulo 8, do versículo 40 em diante aqui. Lucas 8, do 40 em diante. Amém? Misericórdia. A palavra fala assim, que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Enquanto, pois, ele ia, apertavam-lhe as multidões, iam espremendo Jesus. E certa mulher que tinha uma hemorragia, havia 12 anos, e já tinha gasto tudo que tinha com os médicos, e por ninguém ela pudera ser curada, chegando-se por detrás de Jesus, tocou-lhe a órea do seu manto, e imediatamente cessou a hemorragia.
Amém? Até aqui. Nesse tempo que eu tive com o pastor Arcísio essa semana, eu perguntei para ele qual o texto bíblico que você lê e que mais te traz menção a ensinar você a ter fé. E aí falamos alguns textos, né, pastor Arcísio? Citamos alguns personagens bíblicos. E para mim esse aqui é um texto que me diz algumas coisas sobre ter fé. E eu gostaria que você aprendesse que a sua fé, ela precisa ser enviada para o endereço certo. Amém? Esses dias eu peguei uma letrinha no e-mail errado. E a minha correspondência foi para outro lugar. E não chegou no destino que ela deveria ter chego. Quando você vai e manda uma carta para alguém, você escreve essa carta e você coloca lá quem você é e você coloca para onde você está mandando aquela carta. Se você não fizer isso da maneira correta, o que acontece? Essa carta ou ela chega num lugar que ela não deveria chegar ou ela volta, né? E a fé, para mim, é algo que nós temos que ter essa ideia de saber para onde nós vamos enviar a nossa fé. Quando eu olho esse texto, eu gosto de pensar assim e olhar sempre para a história e aquilo que estava acontecendo aqui, né? Eu gosto de pensar naquele momento e ilustrar isso na minha mente. Eu não sei se você gosta de fazer isso também, mas isso é muito bom para a gente poder tentar vivenciar um pouquinho daquilo que aquele texto ali, que aquela palavra está nos ensinando. E essa passagem, ela fala de uma mulher que nós não sabemos o nome dela, não sabemos quem ela é. Fala de uma mulher que tinha uma hemorragia que já fazia 12 anos que ela estava tendo esse sangramento e que ela tinha já gasto tudo que ela tinha financeiramente, recursos que ela tinha para tentar achar algum médico que trouxesse cura sobre a vida dela. E ela não tinha encontrado, não tinha conseguido. Quando você pensa numa pessoa com uma hemorragia, e eu trabalhei em hospital e acho que isso é uma coisa que é notória para todos, assim, a pessoa quando ela perde sangue, ela fica fraca, ela fica frágil, ela fica totalmente pálida, começa até a perder a cor, porque o sangue está ali sendo, vamos dizer assim, dividido entre o sistema que o corpo precisa do sangue e aquilo que está se perdendo. Dentre os judeus, isso era algo que era considerado impuro. A pessoa, as mulheres nos seus períodos menstruais, elas não podiam nem tocar nas pessoas. E essa mulher aqui, pela história, pelo que nós vemos, ela não poderia estar nesse lugar aqui. Porque aqui nós olhamos no texto que existe uma grande multidão espremendo Jesus. E ela não deveria estar ali. Ela não poderia estar aqui. Algumas vezes a gente pergunta por que ela foi escondidinha tocar em Jesus, né? Por que ela não falou para o Senhor, olha, estou com esse problema que me cura? Porque ela não podia nem estar ali naquele lugar. Sabe o que acontecia se eles soubessem que ela estava com essa hemorragia e que ela estava ali tocando as pessoas e andando no meio das pessoas? O castigo para isso era apedrejamento em praça. Ela estava arriscando a sua própria vida para poder estar ali perto de Jesus. Mas esse texto, ele revela algo muito importante na visão dessa mulher sobre a necessidade que ela tinha. Porque esse cenário, ele nos dá 3 personagens diferentes. Esse cenário nos mostra que naquele lugar haviam muitas pessoas, que era a multidão que exprimia Jesus, que estava ali tentando tocar em Jesus, falar com Jesus, receber algo de Jesus. E essa mulher, ela já tinha tentado a cura através de médicos, de pessoas, de curandeiros, eu não sei, ela deve ter tentado todas as coisas, porque diz que ela gastou todos os seus recursos tentando a cura.
E ela poderia ali nesse momento pensar que vou pedir para alguém orar por mim, vou pedir para alguém interceder por mim, vou pedir para alguém falar com o mestre e levar para ele o meu pedido. Mas ela entendeu que ela deveria ir e levar a sua fé direto no lugar certo. Quando penso isso, eu olho para nós, né? Quantas vezes nós ouvimos pessoas que não deveríamos ouvir? Quantas vezes nós levamos os nossos problemas para pessoas que estão tão rasas quanto você naquele momento de dor e de dificuldade e que não tem nada para te dar? Que talvez você vai dizer, olha, eu estou com um problema no meu casamento. Eu e meu marido não estamos nos dando muito bem. E essa pessoa vai falar, separa, esse cara é um monstro, olha, sai fora. Não está preparada para fazer aquilo. Mas muitas pessoas fazem isso. Depositam a sua fé em pessoas. Nos amigos. Depositam a sua fé até nos irmãos da igreja. O outro personagem que aparece aqui são os discípulos. E eu penso que até seria natural quando essa mulher viu os discípulos andando ali, porque eles caminhavam com Jesus, que ela fosse pedir para que eles fizessem algo por ela. E o que isso tem a ver conosco aqui? Que você não pode pedir para um pastor orar para você, que você não pode pedir para um pastor ministrar sua vida? Não, não é isso. Mas você tem que saber o endereço certo para depositar a sua fé. E eu percebo que tem muitas pessoas nos dias de hoje que elas depositam a sua fé em homens de Deus. Depositam a sua fé em pastores, em presbíteros, em diáconos, eu não sei, em pregadores. Acreditam que se eu for em determinado lugar, que a determinada pessoa estiver lá, eu vou ser curado. Que se o fulano tocar minhas vestes, eu serei curado. E isso traz um grande peso sobre a nossa igreja, né? Porque quando você deposita a sua fé sobre pessoas, eu tenho certeza que você, em algum momento, você vai se frustrar. Porque pessoas erram. Pessoas são falhas. Pessoas, pastores, irmãos em Cristo, eles não são Jesus. E ela teve esse entendimento e ela não foi buscar e procurar consolo e nem a sua cura nos discípulos, mas ela foi buscar e depositar a sua fé diretamente naquele que é o autor da vida, em Cristo Jesus. Eu quero que você saia daqui essa noite com esse entendimento na sua vida, de que não é o pastor Fábio que vai resolver sua vida, que não é o pastor Joel que vai resolver sua vida, que não é o pastor Arciso que vai resolver sua vida. Nós somos instrumentos do Senhor. Somos instrumentos, somos ferramentas do Senhor para poder instruir, para poder ensinar, para poder direcionar. Mas o endereço certo é Jesus. Aonde você tem que depositar sua confiança, sua força é em Cristo. E eu falo isso porque no nosso dia a dia é fácil a gente se perder e se confundir. Porque nós estamos acostumados a acreditar naquilo que nós podemos tocar, naquilo que nós podemos ver, naquilo que nós podemos ouvir. E essa fé que gera milagres, ela é uma fé que ela só acontece através de Jesus Cristo. Eu queria que você, diante do que o Senhor ministrou essa noite, nós, através desse texto, eu queria que você pensasse. O que você pode mudar na sua vida hoje, se você conseguir depositar toda a sua fé
diretamente em Jesus Cristo. O que você precisa? O que você veio buscar aqui essa noite? O que te trouxe a este lugar? E eu quero que você possa contemplar o que eu consegui ver dentro desse texto. Que se eu levar diretamente ao Senhor Jesus Cristo as minhas necessidades, as minhas dores, se eu conseguir levar para Jesus Cristo aquilo que para mim é impossível, Ele vai fazer com que isso se torne realidade. Eu quero que você saia deste lugar pensando como que vai ser sua vida deste momento em diante. Quando você olha para você, eu não sei, mas eu olho para mim e eu vejo tantas coisas que Deus precisa ainda mudar e organizar na minha vida. Mas eu vivencio na minha vida tantas necessidades do Senhor. Um dia, quando eu me acidentei, eu acordei no outro dia no hospital e o médico falou assim: cara, nós vamos amputar teu braço. E eu pensei, nossa, isso é loucura. E fomos vários médicos aqui em Curitiba e a resposta foi a mesma. A mesma. É melhor você amputar. E eu quero dizer para vocês que eu olhei para tudo aquilo que estava acontecendo, aquele turbilhão, e eu falei, cara, eu não vou depositar minha confiança em médicos. Eu não vou depositar minha confiança na sabedoria de homens. Porque se dependesse da sabedoria deles, naquele momento eu já tinha desistido. E eu depositei a minha fé, o meu coração totalmente em Cristo. Eu não sei se vocês notaram, eu estou com os dois braços. Eu não perdi. Deus abriu uma porta, mostrou uma outra forma, mostrou o que nós não conseguíamos ver. Mas somente através dele nós pudemos suportar aquele momento e vencer. Eu quero que você pense, se todos nós que estamos aqui hoje conseguirmos aplicar isso na nossa vida, o que pode acontecer dentro da sua casa? O que pode acontecer na sua vizinhança? O que vai acontecer nessa cidade? Se você conseguir aplicar toda a sua fé em Cristo Jesus. Eu quero que nós possamos essa noite vivenciar este momento onde nós falamos sobre fé durante 3 semanas já. Nós entendemos várias coisas que são teóricas, várias coisas que são sobrenaturais, várias coisas que são ilustrações, explicações para entendermos o que é a fé. Mas eu quero dizer que o que vai te ensinar mais que tudo isso é você viver essas experiências na sua vida. Eu queria que você se colocasse em pé no seu lugar. Quando nós fomos ministrados aqui na ceia, a ceia nos simboliza a fé que temos que Jesus Cristo voltará. Amém? Cremos nisso? E eu quero que você exercite a sua fé. Faça com que a sua fé se torne algo forte, algo que seja impactante, algo que possa ser transformador. Você pode me falar assim, pastor, eu não tenho força, eu não tenho como desenvolver isso. Eu quero dizer para você que é nos momentos que nós estamos mais fracos, são os momentos onde o Senhor mais nos ensina, aonde Ele mais aplica o seu poder sobre a nossa vida, porque nós estamos sensíveis. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você, diante dessa palavra, refizesse a sua aliança com Cristo Jesus, diante daquilo que você precisa. Eu queria que você dissesse para o Senhor essa noite que a sua aliança não é com homens, que a sua aliança não é com pastores, mas que a sua aliança é com Ele.
por Ele, para Ele. Pai, nós queremos no nome de Jesus te louvar, Senhor, Pai, pelo dom da vida, Senhor. Te louvar, Senhor, Pai, porque Tua palavra, Senhor, Pai, despertou em nós, Pai, a compreensão de quem Tu és, Pai. Teu Espírito Santo, Senhor, nos tem, Senhor, Pai, ministrado, Pai, todos os dias. E hoje, Senhor, Pai, nós queremos receber essa palavra, Senhor. Queremos, Senhor, Pai, abrir o nosso coração, Pai, e te pedir, Senhor, Pai, que o Senhor nos perdoe, Pai. Se nós temos, Pai, confiado, Pai, nas nossas forças, Pai. Se nós temos depositado a nossa confiança, Pai, na nossa, Pai, inteligência, na nossa sabedoria, Pai. Pai, no nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, Pai, declarar ao Senhor que nós entendemos, Pai, que o endereço certo, o lugar certo, Pai, onde a nossa fé, Pai, ela tem que repousar, Senhor, é no Cordeiro Santo. É naquele, Senhor, que deu a sua vida, naquele que morreu na cruz, que derramou sangue, para que nós fôssemos remidos e fôssemos chamados filhos de Deus. Que o Senhor, Pai, essa noite possa encontrar, Senhor, Pai, uma transformação nas nossas vidas, Pai. Que o nosso foco, que a nossa mente, Pai, não se deixe enganar pelas coisas que podemos ver, pelas coisas que podemos tocar, mas que nós possamos, Senhor, Pai, desfrutar, Senhor, do sobrenatural, desfrutar das coisas, Pai, que os nossos olhos ainda não viram, Pai, mas que já se materializaram no seu coração, Senhor. Assim, no nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, por esta palavra que o Senhor nos deu hoje, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.